pela China, passou por outros países, ele tem um tipo de currículo. O Renato viveu a vida dele toda no futebol brasileiro. E quando você fala de, não, mas porque você tem uma imagem condicionada, você, no caso, as pessoas têm uma imagem condicionada do Renato Boleirão, eu não acho que é só isso, não. Porque quando você fala do debate evoluir, sim, da gente querer observar mais o jogo, claro, da gente olhar para o mas jogo. eu tô dizendo que ele tá certo. Aí, Tramão debochando de quem estuda, aí não dá para gostar desse cara. Mas Pedro, pessoalmente, respeitar o ídolo, respeitar dizendo... resultado. Não. Agora, quando ele vai na contramão do que a gente está indo... Eu estou dizendo que ele sempre teve esse tipo o debate está indo, ele está voltando. Ele sempre teve esse tipo de comportamento. Não estou dizendo que ele está certo, que eu acho maravilhoso, não é isso. E acho que também, muitas vezes, limita o debate, porque às vezes é perguntado uma coisa, o cidadão vai por um outro caminho e responde outra. Ok, o que interessa para ele, não às vezes para quem pergunta, para quem quer ouvir. Ponto. Agora, a parte tática ficou muito ressaltada quando o Renato trabalhava no Flamengo, porque ele estava no Flamengo. É diferente a nossa visão, a visão de mídia, a visão de pressão, é diferente. É diferente. Se ele estivesse em outro clube, respondesse o que ele respondeu no Flamengo, talvez nós não faríamos as críticas que fizemos quando ele estava no Flamengo. Porque é um outro tamanho. A gente fala do Flamengo aqui durante quase todo dia, é uma visibilidade muito grande, é a maior torcida do país, tudo isso tem um peso. É o ônus de quando você atinge ali a cadeira. Ele no Grêmio, durante todos esses anos, respondeu da maneira que ele respondia no Flamengo. O trabalho no Grêmio foi bom durante muito tempo? Eu acho que era muito bom. Muito bom, ganhou a Libertadores jogando muito bem, dando um show no Lanús na final, na Argentina. Tem um grande mérito nisso. Nos últimos anos o trabalho desandou. Claro. Por problemas dele, do time, do clube, de tudo. E aí é legítimo você questionar que esse trabalho não evolui, certo? Claro, totalmente. Deixa eu falar uma coisa. Sim. Comparação do Renato e o trabalho do Vitor e do Renato. Do Renato no Flamengo e do Vitor Pereira no Corinthians. O Renato é aquele cara que vai correr uma maratona ou prova de 10 quilômetros. Ele dá um pique no começo, vai. Não condiciona bem a corrida, chega no final cansado, não consegue completar. O Vitor Pereira é o cara que no começo teve lá suas dificuldades, mas na hora de dar o sprint, na hora de dar no final, ele deu mostras de que ele poderia mais esse ano. Mas os dois chegaram quase juntos na reta final. Mas o Vitor chegou na frente em termos de perspectiva. Caminho, né? Em termos de perspectiva de trabalho. Eu apostava que o Vitor Pereira no Corinthians esse ano faria um trabalho ainda melhor. E aí posso só porque aí ele ia trabalhar também elenco e tal, etc. Enfim, ia estar mais nas mãos dele. Ele teve que trabalhar com o que tinha o ano passado. Questão física, jogador mais velho, enfim. Fecha aí. O Flamengo queria ver o Renato depois da final da Libertadores? Não. O Corinthians dava tudo para ter o Vitor esse ano. Exatamente. Então, assim, eu acho que, em termos de trabalho, do que pode entregar de trabalho, eu acho que o Vitor fez mais. Tudo bem, o Prat falou quase junto ali na reta final. E poderia fazer ainda mais. O Renato... Agora, a gente está falando aqui, o que seria o Renato no Flamengo se tivesse continuado, o que seria o Vitor Pereira no Corinthians se tivesse continuado. E o que seria o Rogério Ceni se tivesse continuado no Flamengo? No Bola da Vez, que foi ao ar no último sábado, aliás, na sexta, depois no sábado teve representação, o Rogério Ceni falou sobre isso. Bola de cristal, perspectiva de quem estava lá com o elenco. Vamos ver. Você, quando saiu do Flamengo, porque se você tivesse continuado no Flamengo, você ia, provavelmente, ao que tudo indica, acumular muitos troféus. Nós íamos ser campeão da Libertadores aquele ano, eu acho. Você ficou mais pé da vida ou mais triste? Puto da vida ou triste? Cara, eu acho que, assim, dava para ganhar mais o título da Libertadores naquele ano. Nós chegamos no Flamengo, num dia antes de enfrentar o São Paulo pela Copa do Brasil, com o Flamengo todo desmontado. O Flamengo estava, eu lembro, Pedro na seleção, Pedro machucado, voltou da seleção, Everton Ribeiro fora, cada um nas suas seleções, Gabi com dor no tornozelo, Felipe Luiz fora. Então nós fizemos, e fomos em 20 dias, fomos eliminados em 2 competições que não deu tempo nem de treinar. Aí nós voltamos, fomos campeões brasileiros, fomos campeões... estávamos bem tínhamos sido campeões carioca, campeão brasileiro, campeão da Supercopa naquele jogo épico contra o Palmeiras, né, que foi para os pênaltis, e aí foi aquele período de Copa América, né, que saiu todo mundo, e aí eu pedi 2 jogadores para eles, disse, me dão 2 jogadores, um era o Ademir, que estava no América, e o outro era o Felipe Anderson, que ele pertencia, se eu não me engano, posso estar enganado agora, ele estava no Porto, sem ser utilizado, mas pertencia ao West Ham. E o West Ham pagaria 50% do valor dos vencimentos dele. Mas assim, não deu para ser atendido os pedidos. Eu sabia que o time ia sem os seus principais jogadores, né, ia sofrer um pouco, e nós acabamos perdendo alguns jogos.
E ali é difícil, a pressão é bastante grande, né? Mas assim, eu só tenho coisas boas a falar do Flamengo, cara. E o povo do Flamengo mandou até vídeo pra ele no programa lá, o Felipe Luiz, o Gabigol, galera na piscina, Senna, eu te amo e tal. Tem aí, joga aí pra ver como é que era a relação, vamos lá. Fala, Rogério! Aqui, ó, toda a galera aqui, primeiro, saudade de você, sabe que a gente te ama, né? Saudades. Tem uma pergunta pra fazer pra você aí. Qual a primeira, minha ou tua? A tua. Eu quero saber qual Não, peraí, deixa que eu vou perguntar primeiro. Rogério, quero que você conte pra galera como é que foi aquela resenha maravilhosa sua e do Arão na bola parada. E a segunda, se o Diego também, se ele parou de jogar PlayStation já, conta essa aí também. E qual é a melhor coxinha que tu já comeu no Rio de Janeiro? Valeu, Rogério, um abraço, fica com Deus aí. Primeiro, um abraço a todos. Eu vi ali Rodrigo, Léo, Felipe, Gabi e tinha mais quem? E Arrascaeta. Pode esquecer da Arrascaeta. Cara, eu só tenho elogios a fazer esses caras. Eles são diferentes. Esses caras são assim de um nível técnico e de concentração. E posso acrescentar muitos outros aí, tá? Eu falava pra eles tiram o sarro de mim, mas eu preparava tudo pra eles, a preleção, tudo. Aí eu falava e quando acabava, porque eu dissecava todos, colocava, vamos jogar com... Não vou falar nome de times para não ficar... Aí ele falava, mas é o Liverpool. O Ibis de Munique, né? Eles falavam, nós vamos jogar. Eles tinham tanta confiança na vitória. E talvez também foi um dos trabalhos mais... Porque o recuo do Arão para a zaga, com a puxada do Diego para primeiro volante. Um time que jogava, que o Rodrigo Caio foi meu jogador e era volante de natureza. Então, um time que joga com Rodrigo Caio e Arão, com Diego e Gerson, com Arrascaeta e Everton, com Gabi e Bruno Henrique, cara, eu não lembro de ver um Flamengo tão ofensivo desde a sua construção de trás. Praz, é possível fazer essa previsão? Se ele tivesse continuado, o time era campeão da Libertadores. Não, acho que isso é suposição, né? Que nem perguntar pra mim, tu acha que o Flamengo pode ser campeão no sábado? Eu acho. Sim. Tu acha que o Palmeiras pode ser campeão? Eu acho. É o papel dele ali, né? E outra, ele treinando o Flamengo, ou treinando o Palmeiras, treinando o São Paulo, se ele vai pra uma final e ele dizer que achava que ia perder, seria absurdo, seria assim, muito estranho, ainda mais vindo dele. E aí, hein, Pedro? Porque tem gente falando assim, pô, que arrogância do Rogério, falar isso, olha os números dele aí e tal. Eu acho. Ele estava em 11º no Brasileirão. Passava a entrevista, ele estava conversando com o Paz, ele me convence num argumento muito direto. O Renato poderia ser, por que o Ceni não poderia? O Renato poderia. Que a gente acabou de falar aqui. Com todas as argumentações que a gente trouxe aqui agora, o Renato poderia. Por que o Ceni não poderia? O Ceni cai do Flamengo por uma situação muito específica de quebra de confiança, vaza coisa daqui, vaza coisa de lá, ele é demitido numa situação ali de madrugada, que o áudio vazado. O combinado era uma sexta-noite, se eu não me engano, o combinado era vamos acordar sábado, debater, refletir, aí uma pessoa decide 2 da manhã, não, vamos demitir, aí o cara acorda demitido, muita gente nem sabia. Teve o episódio do áudio, né? Então, mas exatamente isso, por conta desse áudio, do vazamento, então vamos resolver isso no sábado. Aí na sexta-noite de madrugada, aquela coisa de futebol, o profissionalismo mais... quando tem que tomar um tipo de decisão de madrugada. Então, ali ele poderia continuar, se você consegue contornar ali esse vazamento, identifica ou não. O trabalho, você pode questionar se o Rogério Ceni estava à altura do que pensavam para aquele elenco do Flamengo. Resultado, ele entregou, um brasileiro que parecia que ninguém queria ganhar, ele ganhou, ele pegou e ganhou, aí não é culpa dele, ganhou com derrota no último jogo, beleza, mas ganhou, por centímetros ali que brincam. Ele poderia, sim, ele ganha a Supercopa, ele poderia, sim, ganhar uma Libertadores. Eu não acho que sou arrogante, porque quando ele senta aqui, ele está no papel de defender também o trabalho dele. Ele está no início de ano sob ataque, o que pode fazer. Ele vai sempre responder muito sobre o Flamengo, porque não foi exatamente a maior química da vida dele, como foi, por exemplo, no Fortaleza, ou como é, por exemplo, no São Paulo. Então ele vai ser questionado. Poderia ser, porque até o Renato Gaúcho, para mim, trabalhou muito menos que o Ceni. Poderia ser também. Agora, se ia decolar para ser um grande favorito contra o Palmeiras, não sei. Agora, eu acho que todo treinador que chega no Flamengo e disputa na Libertadores pode ser campeão. O Flamengo tem uma condição hoje de protagonismo na América do Sul, como eu acho que o Palmeiras, do ponto de vista coletivo, também tem. Esses dois times, eles já entram, como muito tempo Boca e River entraram, eles têm que entrar na análise de possíveis campeões. Não tem como ser diferente no cenário atual de América do Sul. Sim.
E aí, hein, Prates? Arrogância? Não, arrogância não. Muita gente fala, pô, a saída do Ceni do Flamengo foi precoce. A gente vai ter resposta. Isso que é maravilhoso. O benefício da dúvida. continuado. O benefício da dúvida é maravilhoso. Ele poderia ser, poderia, mas nunca a gente vai saber. Imagina se ele Você fala o teria contrário, permanecido Prates. com ele? Na situação que ele saiu, não, teria ficado com ele. Você teria ficado com o ele. Ceni. Mas como a situação Acho que o trabalho do Ceni no Flamengo foi bom. Ele ganhou, título ele ganhou, hein? Brasileiro, ganhou Supercopa, ganhou o Carioca. Mas aí o pessoal não tava ganhou gostando 3 muito. títulos. Perdeu do Fluminense em São Paulo, foi até um jogo em Itaquera e depois perdeu do Atlético Mineiro. Caiu depois de perder do Atlético. Não caiu depois. É que o último jogo foi contra o Atlético, mas o Pedro lembrou bem. Houve ali problemas internos, enfim, não sei se alguém ficou insatisfeito. Acho que ele foi com ele sacaneado. e tal. Ah, não sei, William. Ele agora, essa situação que ele poderia ganhar a Libertadores, poderia ganhar. Isso a gente nunca vai ter a resposta. Se ele falasse ali, eu se ficasse, poderia ganhar. Sim. Eu saí, mas quem ficou no meu lugar poderia ganhar. Também. A qualidade de grupo do Flamengo, ninguém tem na América do Sul, em relação à parte individual dos jogadores. Então, assim, se o trabalho for minimamente bem feito, se for minimamente decente, se houver uma assimilação dos atletas, os atletas gostarem do treinador ou assimilarem o que pede o treinador, ou conversarem com o treinador, se eles tiverem abertura, enfim, entenderem o que o treinador está querendo, o que eles podem fazer, o Flamengo, se der tudo muito errado, vai estar quase em todas as finais. Porque tem jogadores que ninguém tem. Então tem uma qualidade de grupo que ninguém tem qualidades individuais que ninguém tem na América do Sul. Então é preciso que os outros acertem demais e o Flamengo também cometa alguns erros. Porque individualmente, a gente viu ali na piscina do Rogério, estava aparecendo a seleção brasileira. Então. Vem Felipe Luiz, aí vem você, Gabigol. Mas outra Arrascaeta, coisa, Uruguai. e o carinho assim. Pô, aquilo é falsidade, não é possível. Não acho que Entendeu? não acho que seja. Não é, gente. Não é. muito É muito engraçado. natural. Senão eles nem Fala, faziam. Prates. Nem faria, não é? Ô, Prates, você é o cara que pode falar isso aqui. Já me ligaram várias vezes para fazer perguntas para convidar os bola vez. Já pediram contatos de outros jogadores para eu pedir para fazer. Alguns dizem que não quero fazer. Se eu quiser, não precisa, né? Não Não precisa fazer essa média. E Não precisa fazer. ninguém, Não faria? e ninguém é obrigado. Sairia da piscina ali. É lógico. Fica vocês aí só. E digo mais, fizeram de caso pensado para mostrar. Foi de boa a passagem dele aqui. Porque é aquilo, né? E até explicando para o fã de esporte. O Plihal tá lá no Bola da Vez, tem o Joãozinho, que o editor-chefe. Nosso Roger Guedes. E aí o pessoal, as meninas da produção, quando a Clara tá de férias, ou a Marcela, as meninas, alguém entra em contato. É o que o Prazo fala, ó, com todo respeito, não vou mandar, ou não dá, ou esquece. Eu já recusei. Manda aquele vídeo protocolar. Natural. Quando gente do calibre de Felipe Luiz, Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, pega o celular na piscina, ali é a piscina do CT, para gravar uma pergunta pro Rogério Ceni, tem recado nisso. Tem recado, grava aí, mostra que tá tudo bem, faz uma piada, pede para contar a história da coxinha. Ele não respondeu da coxinha. Tem um recado ali, vai muito além da pergunta. É interessante, porque tava conversando com o Joãozinho e com o Plihal também, ele fala, cara, você não sabe como os caras do Flamengo mandaram a pergunta, rindo pra caralho, toparam na hora. Opa! Passou. Eu acho que é informal. Não tem problema nisso. Viu? E essa linguagem informal... Só um minuto. Posso Prates, fazer mais? analisa, Posso. por favor, o A comentário linguagem informal, muitas vezes, do Deus. jornalista, do ex-atleta, de quem está na bancada aqui, ela aproxima você Ela do passa a fã dos verdade. esportes. Né? Então, assim, não tem, as pessoas não estão procurando subterfúgios, sinônimos. Elas falam o que vem à cabeça. Isso. Nem sempre vai sair palavras são bonitas de serem ouvidas. Mas eu acho absolutamente natural. Eu gosto, eu particularmente gosto. E segundo Eu o nosso contrataria Chiita o aqui, ele Prates falou pra para ser você, advogado. mandou um recado aqui, que isso que você falou aí não é palavrão, é um advérbio de intensidade. Ah, intensidade, Intensidade! Bota volume, Eu ia Cadinho. falar do É isso. amigo lá, Seu mas- Lira mandou um recado para você também. Seu Lira- que tá seu tudo Lira é bem, tá tudo advogado. Tá certo. acompanhando a gente Tá hoje? acompanhando. Um Seu Lira é bom advogado é advogado. tudo. Isso. Não, Prates Você aí. viu, né? Um bom advogado é Você tudo. Mas, por aproxima, favor, né? pode concluir seu comentário cria um pós. clima até intimista com o fã de esportes, viu, Pedro? As pessoas se identificaram com você devo, agora. Demais. Eu devo Aqui, admitir então, ao fã do esporte, bom, dentro né? dessa Pronto. nossa relação de verdade, que eu perdi meu raciocínio. Você estava falando que os caras eu não estavam quero mentir, felizes. mas Os da caras estavam felizes para... da coxinha. Caramba! Muita boia. Brincou até a coxinha, traz algo espontâneo, Gostava de jogar baralho. traz uma intimidade deles ali. E eu acho que tem um recado, passou o tempo, vamos desfazer isso, vamos mostrar que sim, a gente tinha uma boa relação com o Rogério Ceni, e a gente tem ali que dá pra medir com rede social. O torcedor do Flamengo, caramba, você viu? Os caras na piscina, dando risada, assim. Então, fala-se muito, e uma sensação que eu sempre fico, o Praes sabe muito melhor isso, quando você conversa com as pessoas que trabalham dentro do futebol, e elas estão debatendo alguma coisa ali, ou te contando alguma coisa, elas não falam por mal, e elas sempre falam. O cara que está lá na bancada, ou o jornalista, ele não sabe 20% do que acontece aqui dentro. Não sabe 20. 20 é muito, né, Quando Prates? sabe muito, sabe 20. Se souber 20, tá Então, super bem informado, hein? É bom pra gente, às vezes, não, porque fulano não se dá com fulano. Calma aí, não se dá ou foi uma discussão que eu posso ter, às vezes, com o William ali no café, sabe? Claro. Então,
É bom também para tirar um pouco o peso de alguma situação, porque o fulano... Porque... As pessoas seguindo vêm perguntar. O cara discutiu, tem um frame, tem 5 segundos de vídeo que o cara foi mais ríspido, gritou, xingou no treino. Esse aí não tem mais ambiente. Calma. O Prat tem maneira de xingar muito o pessoal na reunião e nem por isso a gente desgosta dele. É verdade. Nossa. Mas aliás, eu vou fazer um intervalo. Tento não ofender as pessoas. E se eu ofendo, aí... Aí você ofende mais. Você tenta ofender de novo. Tenta ofender de novo. Não, mas Muito tudo bem. Eu vou ter que fazer uma paradinha aqui, que você foi chamado ali. Não sei o que é, mas... É o pessoal do RH, né? Parece que chamaram ali. Não, mas eu vou conversar pra caramba com ele, viu? Ele passou por outros países. Ele tem um tipo de currículo. O Renato viveu a vida dele toda no futebol brasileiro. E quando você fala de, não, mas porque você tem uma imagem condicionada, você, no caso, as pessoas têm uma imagem condicionada do Renato Boleirão, eu não acho que é só isso, não. Porque quando você fala do debate evoluir, sim, da gente querer observar mais o jogo. Claro. Da gente olhar para o mas eu tô dizendo que ele tá certo. Aí, Tramão debochando de quem estuda. Aí não dá para gostar desse cara. Mas Pedro... Pessoalmente, respeitar o ídolo, respeitar dizendo... resultado. Não. Agora, quando ele vai na contramão do que a gente está indo... Eu estou dizendo que ele sempre teve esse tipo o debate está indo, ele está voltando. Ele sempre teve esse tipo de comportamento. Não estou dizendo que ele está certo, que eu acho maravilhoso. Não é isso. E acho que também, muitas vezes, limita o debate, porque... Às vezes é perguntado uma coisa, o cidadão vai por um outro caminho e responde outra. Ok, o que interessa para ele, não às vezes para quem pergunta, para quem quer ouvir. Ponto. Agora, a parte tática ficou muito ressaltada quando o Renato trabalhava no Flamengo, porque ele estava no Flamengo. É diferente a nossa visão, a visão de mídia, a visão de pressão, é diferente. É diferente. Se ele estivesse em outro clube, respondesse o que ele respondeu no Flamengo, talvez nós não faríamos as críticas que fizemos quando ele estava no Flamengo. Porque é um outro tamanho. A gente fala do Flamengo aqui durante quase todo dia, é uma visibilidade muito grande, é a maior torcida do país, tudo isso tem um peso. É o ônus de quando você atinge ali a cadeira. Ele no Grêmio, durante todos esses anos, respondeu da maneira que ele respondia no Flamengo. O trabalho no Grêmio foi bom durante muito tempo? Eu acho que era questionado. Muito bom. Muito bom, ganhou a Libertadores jogando muito bem, dando um show no Lanús na final, na Argentina. Tem um grande mérito nisso. Nos últimos anos o trabalho desandou. Claro. Por problemas dele, do time, do clube, de tudo. E aí é legítimo você questionar que esse trabalho não evolui, certo? Claro, totalmente. Deixa eu falar uma coisa. Sim. Comparação do Renato e o trabalho do Vitor e do Renato. Do Renato no Flamengo e do Vitor Pereira no Corinthians. O Renato é aquele cara que vai correr uma maratona, ou prova de 10 quilômetros. Ele dá um pique no começo, vai. Não condiciona bem a corrida, chega no final cansado, não consegue completar. O Vitor Pereira é o cara que no começo teve lá suas dificuldades, mas na hora de dar o sprint, na hora de dar no final, ele deu mostras de que ele poderia mais esse ano. Mas os dois chegaram quase juntos na reta final. Mas o Vitor chegou na frente em termos de perspectiva. Em termos de perspectiva de trabalho. Eu apostava que o Vitor Pereira no Corinthians esse ano faria um trabalho ainda melhor. E aí posso só porque aí ele ia trabalhar também elenco e tal, etc. Enfim, ia estar mais nas mãos dele. Ele teve que trabalhar com o que tinha o ano passado. Questão física, jogador mais velho, enfim. Fecha aí. O Flamengo queria ver o Renato depois da final da Libertadores? Não. O Corinthians dava tudo para ter o Vitor esse ano. Exatamente. Então, assim, eu acho que, em termos de trabalho, do que pode entregar de trabalho, eu acho que o Vitor fez mais. Tudo bem, o Prat falou quase junto ali na reta final. E poderia fazer ainda mais. O Renato... Agora a gente está falando aqui, o que seria o Renato no Flamengo se tivesse continuado